Pelo que, irmãos santos, participantes da nossa vocação celestial, considerem Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido prodígios de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha só, irmãos, o autor aqui vai falar para os irmãos. Eu falei para vocês que o resumo do capítulo 1 é Cristo superior aos anjos, né? Capítulo 2, a palavra que Cristo falou é superior à palavra que os anjos falaram. Capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. O autor vai dizer assim para os irmãos: olha, irmãos santos, né? Ele chama os irmãos de santo, né? E ele diz assim: olha, participantes da vossa vocação celestial. Então a gente percebe, irmãos, que o autor estava dizendo para aqueles irmãos que eles tinham um chamado. Eles tinham uma vocação, e essa vocação não era uma vocação feita por homens. O nosso chamado, irmãos, não foi um chamado de homens, não foram os homens que nos chamou, não foi o homem que, sabe, irmãos, que confiou a nós isso. A nossa vocação, o nosso chamado, ele é celestial, ele é de Deus, foi Deus que nos chamou. Por que nós prestamos um serviço? Por que nós fazemos? Por que nós somos comprometidos com a obra? Por que nós não recuamos? Por que nós não regredimos? Por causa do chamado. Esse chamado que nós temos não é um chamado que foi um homem que eu vou separar ali a missionária Núbia, eu vou separar ali a Edna para ser diaconisa, eu vou separar o Cristiano para ser um diácono. Não, foi Deus que fez isso. Vocês santos, irmãos santos, vocês são participantes desse chamado celestial. Deus chamou vocês. Por mais que a gente deva prestar honra, por mais que a gente deva prestar satisfação aos homens que estão na frente, que estão na liderança, nós temos que entender que o nosso chamado é um chamado celestial, é de Deus, não é um chamado qualquer. Deus separou a gente, Deus escolheu a gente. Deus diz para nós assim: olha, o chamado na vida de vocês é um chamado celestial. Quem tem um chamado celestial não volta para trás, amém, irmãos? Amém? Não volta para trás. Por mais difícil que seja as lutas, o dia a dia, por mais difícil que seja, não volta para trás, porque ele entende que o chamado é celestial, foi Deus que chamou. Filipenses capítulo 3, versículo 14. A outra pessoa pode abrir isso no Timóteo 1, versículo 9. Prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só. Prossigo para o alto para receber o prêmio da soberana vocação. E só, irmãos, pode ler esse no Timóteo 1, 9. Quem nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito
perseguição dos incrédulos, estão querendo, né? Estão meio que desanimados. Então o autor vai escrever isso para falar para eles: gente, o chamado de vocês, a vocação de vocês, né? É uma coisa celestial, é uma coisa divina, é uma coisa santa, sabe? Foi Deus que fez isso. Que palavra bonita para nos encorajar, né? Palavra, né? Motivacional essa, não é verdade, irmãos? Poxa! A gente canta um hino assim, ó. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou, que me guiou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Olha só, ele vai falar agora sobre as funções de Cristo. No mesmo versículo, preste atenção. Ele vai falar sobre duas funções de Cristo. Olha só, quando a gente olha para Jesus, olha só, ele diz assim, para a gente olhar para Jesus e ver Jesus como apóstolo, e ver Jesus como sumo sacerdote. Quem sabe me responder por que apóstolo e por que sumo sacerdote? Presta atenção. Quando ele fala assim, ó, a gente tem que ver Jesus, olhar para Jesus e ver ele como apóstolo. Ele vai se referir, o autor aqui, ele vai se referir a Moisés. Ele vai relembrar de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Moisés vai ao monte, Moisés está com Deus e Moisés traz a lei para o povo. Olha que lindo! Quando a gente olhar para Jesus, a gente tem que olhar para Jesus como apóstolo, porque Jesus veio revelar os pensamentos de Deus para nós. Jesus trouxe tudo aquilo que estava no pensamento de Deus. Jesus revelou para os seus pequeninos, que somos nós. Quando a gente olhar para Jesus, devemos olhar como apóstolo, aquele que trouxe os pensamentos de Deus para nós, a palavra poderosa para as nossas vidas. Olha aqui, ó, a revelação de Deus. Quando ele vai olhar agora e dizer assim, olhem para Jesus como apóstolo, porém agora olhem para Jesus como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, o autor aqui está relembrando de Arão. O que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia? Ele era, como disse a nossa irmã, o representante do povo diante de Deus. Então ele pegava, né, e ia interceder diante de Deus pelo povo. Então ele diz assim, quando vocês olharem para Jesus, olhem para Jesus como apóstolo e olhem para Jesus como o sumo sacerdote, aquele que intercede, aquele que faz a mediação de vocês para com Deus. Nós, irmãos, naquela época dos hebreus, para com Deus. Como apóstolo, então, ele é um verdadeiro Moisés, tá? Como sumo sacerdote, ele é um verdadeiro Arão. Vamos passar por isso. Sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. O escritor aqui, irmãos, ele está enfatizando a fidelidade do Senhor Jesus. Ele foi fiel em tudo, assim como Moisés também foi fiel em tudo, quase tudo, né? Ele faz essa comparação de Cristo com Moisés. Moisés também foi fiel na casa. Jesus foi acima de Moisés. A gente vai entender por que Jesus foi acima de Moisés. Versículo 3 e 4. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém,
mas o que edifica todas as coisas é Deus. Olha só. O que o autor está querendo dizer aqui? Que Moisés parecia até um pouco com Cristo em relação à sua fidelidade. Porém, Cristo está acima de Moisés, porque Moisés só fazia parte da casa. Quando a gente fala casa aqui no texto, a gente lembra do tabernáculo. Quem construiu o tabernáculo? Presta atenção. Moisés está com Deus. Deus mostra para ele lá no monte tudo que ele devia fazer aqui embaixo. Deus mostra como é que ia ser o tabernáculo, tudo direitinho. Ele desce. Quando ele desce, ele não executa, ele não faz o tabernáculo. Ele pega a planta que Deus deu, pega todo o modelo, todo o desenho, chama, a Bíblia destaca dois homens, Bezalel e Aholiabe. Aí a Bíblia diz assim que Deus enche esses homens do Espírito Santo, e esses homens começam a construir tudo aquilo que Moisés pediu para ele, porque Deus havia revelado para Moisés como era para ser feito. Então Moisés não construiu o tabernáculo. Olha o que a gente leu aqui, gente. Presta atenção. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Viu? Moisés tinha, pela sua fidelidade, pela sua vida com Deus e tal, ele tinha sua honra, mas mais honra ainda tem Jesus, entendeu? Porque quem edificou, não foi Moisés, foi Cristo, entendeu? Porque Cristo deu tudo para, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. O engenheiro da obra foi Cristo. Então vocês percebem que o escritor está querendo dizer isso, que Jesus ele é superior a Moisés, porque ele não é uma parte da casa, ele não é uma parte do tabernáculo, ele não é uma parte, vamos trazer para hoje, da igreja, ele não é uma parte do universo, ele é o criador do tabernáculo, ele é o criador da igreja, ele é o criador do universo. Amém, irmãos? Por isso ele é maior do que Moisés. Abre aí João capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1, versículo 16. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Moisés está apenas limitado ao tabernáculo, à casa de Israel. Jesus não. Então, como que Jesus é superior? Ele é superior porque tudo que foi feito foi através dele. Cristo é superior a Moisés. Vamos ler Colossenses 1,16, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então vocês veem que Moisés ele está meio que limitado. Cristo não há limites. Ele é o criador de tudo. Versículo 5 agora. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O escritor se refere à fidelidade de Moisés, de toda a casa, né? Mas ele diz assim: foi Deus que projetou a casa. Moisés, os homens lá, executaram o projeto, né? Abre aí Hebreus 8, versículo 5. Ele serve como santuário de cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, bem obrigado a fazer tudo segundo o
isso agora. O ministério de Moisés no tabernáculo era transmitir para o povo aquilo que Deus falava no tabernáculo. Esse era o ministério dele. Ele é a pessoa responsável de transmitir aquilo que Deus falava. Então ele falava para o povo. Olha uma coisa aqui que a gente vai aprender sobre hierarquia. Deus fala com quem? Moisés. Moisés fala com o povo. Por que muitas pessoas estão destruindo a sua vida espiritual? Porque ela diz assim, ó, Deus, Moisés e o povo. Ela diz assim, Deus falou comigo. Não tem mais Moisés para ela. Isso é uma cadeia de comando espiritual. Deus fala com Josué, Josué fala com os anciões transmitem a mensagem para o povo. Tem jeito. A gente pegar outro caminho, é um caminho errado. Deus falou comigo, então não existe Moisés. Amor. Para que ele está aqui na frente? Ele não serve para nada. Eu entendo. Da direção daquilo que é feito na igreja. É isso que eu estou falando. Mas eu digo assim, as pessoas são tão independentes que as pessoas não estão debaixo de uma cobertura espiritual. Não há um líder para elas, entendeu? E elas dizem assim, Deus falou comigo, entendeu? Deus falou comigo que eu podia fazer isso. Vocês já viram? Já viram muita gente. Pessoas se ungindo a pastor, evangelista, presbítero e tal, sem estar debaixo de uma cobertura, sem estar na conexão, na aliança com a igreja. E aí? O autor de Hebreus lá na frente vai confirmar isso que eu estou falando para vocês. Ele vai falar assim que filhos que não estão debaixo da aliança, não estão debaixo de uma cobertura espiritual, não estão sobre a autoridade do pastor, são filhos bastardos. Ele vai dizer lá depois do capítulo 3, vocês vão ver quando chegar lá depois na frente. Ele vai dizer sobre isso. Então, realmente isso. Então, muitas pessoas, elas dizem assim, não, Deus falou comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dinheiro, eu vou comprar cesta básica, eu vou dar ali, vou pegar, vou fazer. Entendeu? Ela é como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Nos últimos dias, levantarão pastores de si mesmos. Versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservar os filhos da confiança e a glória da esperança até o fim. O autor está dizendo aqui que há uma conexão muito grande em relação à fidelidade de Moisés e à fidelidade de Cristo. Porém, em relação à casa, há uma diferença. Moisés é ministro da casa. Cristo, o Filho, é o construtor da casa. A casa é dele. A palavra casa, ela vai muito além do tabernáculo. Ela não vai apenas, casa quer dizer apenas o tabernáculo. O que você é? Casa de quem? Isso vai muito mais além do tabernáculo. Nós somos a casa do Filho. Por isso que Cristo Jesus é superior a Moisés. Quem está dentro de nós não é Moisés. Quem está dentro de nós, aleluia. Mas eu sou a casa, morada, eu sou teu lar, muitas coisas vi. Paulo vai usar essa metáfora no Novo Testamento para dizer em relação a isso. Vamos lá, irmão. Ele vai dizer assim, se referindo à igreja, sabe, como casa, ele vai dar destaque a algumas coisas importantes
coluna do equilíbrio da verdade. Então, o que o autor está dizendo aí, irmãos, que essa casa, que Paulo vai dizer nessas citações, ele faz uma imagem da igreja. Então, ele coloca a ênfase na habitação de Deus. Todas as ordens que está dentro da casa, todas essas ordens foram dirigidas por Deus, foram dadas por Deus, porque a casa é dele. Entendeu? Que bacana isso. Até o nosso entendimento para a oração muda, né? Porque assim, eu não posso orar para Deus fazer o que eu quero na igreja. Eu tenho um desejo no coração. Eu oro para Deus realizar esse desejo no meu coração. Mas eu preciso orar para que a vontade de Deus, a ordem de Deus, seja estabelecida dentro da casa, porque a casa é dele. Então, Deus, faz a tua vontade na igreja do Jardim Glória. Não faz o que eu quero no Jardim Glória. Não faz o que eu desejo no Jardim Glória. Faz o que tu queres, Senhor, dentro do Jardim Glória, porque aquilo que tu queres vai ser o suficiente para a casa estar como Deus deseja. E às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus, né? Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. A casa é dele, ele vai fazer. Senhor, faz a tua vontade aqui dentro dessa casa. Aí o autor vai dizer assim que essa casa recebe o serviço sacerdotal. Qual é o serviço sacerdotal? É o serviço de Cristo. É o sacerdote que ajuda, é o sacerdote que acolhe, é o sacerdote que pega na mão, é o sacerdote que intercede. Todo o serviço do sacerdote